Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre polígonos, continuar falando sobre polígonos numa segunda parte. Nós já vimos uma primeira parte sobre polígonos nessa série de vídeos da matemática do 8º ano do ensino fundamental e neste vídeo nós vamos complementar aquela primeira parte sobre polígonos. Então vamos ao conteúdo. Então, pessoal, a primeira discussão que eu quero ter com vocês a respeito dessa segunda parte de polígonos é sobre a relação que tem os ângulos internos e externos de um polígono. Então, considere o polígono a seguir. Então, aqui nós temos um pentágono, né? Um polígono de 5 lados. Repare que no vértice A nós temos o ângulo interno e o ângulo externo. Então, o ângulo interno e o ângulo externo, eles sempre serão, em relação a um dos vértices adjacentes. E além disso, esses dois ângulos, eles formam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Logo, em um polígono, os ângulos internos e externos, eles sempre serão adjacentes e referente a um vértice e também serão suplementares. Logo, nesse primeiro caso, nós temos o ângulo A interno mais o ângulo A externo igual a 180 graus se somados. O mesmo vai acontecer com o ângulo interno e o ângulo externo referente ao vértice B. Também os ângulos interno e externo em relação ao vértice C e assim por diante. Assim nós temos sempre teremos o ângulo interno e externo referente a um dos vértices do polígono somados igual a 180. Assim podemos escrever então, o ângulo interno e externo referentes a um vértice do polígono sempre serão suplementares esses dois ângulos. Então, vamos continuar com o segundo assunto referente a essa segunda parte de polígonos. Então, pessoal, a segunda coisa a ser discutida é quanto vale a soma dos ângulos internos de um polígono. Nós vimos em vídeos anteriores que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então,
Baseado nesse fato, nós vamos deduzir uma fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono que não seja um triângulo. Então, vamos a esta tabela que nos ajudará a obter esta informação. Então, primeiro nós temos o quadrilátero e devemos descobrir quanto é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Se nós observarmos esse quadrilátero, ele tem 4 lados, né? Então, tem aqui 4 lados. Então, eu anoto que o quadrilátero tem 4 lados. Bom, número de triângulos que podem ser formados a partir do quadrilátero. Como eu vou descobrir isso? Eu vou pegar um dos vértices e traçar todas as diagonais que partem desse vértice. Então, peguei um vértice, a única diagonal que eu consigo partir, né, desse vértice é essa, e assim nós temos a quantidade de triângulos que podem ser formados em um polígono de 4 lados ou mais. Então, nós temos que, dessa forma, obtemos 2 triângulos. Então, temos aqui um triângulo e aqui o segundo triângulo. Então, número de triângulos formados, nós temos 2 triângulos. Beleza, pessoal? Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é a soma dos ângulos internos desse triângulo mais a soma dos ângulos internos desse triângulo. Se nesse triângulo a soma é 180 e aqui é 180, eu vou ter 180 mais 180. Ou seja, vou ter 2 vezes 180 graus, que é a medida da soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Porque eu tenho 2 triângulos, aqui eu tenho 180, 180. Então, 180 vezes 2, que é 180 mais 180, é a soma de todos os ângulos internos desse quadrilátero. Então, 2 vezes 180 me dá 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Porém, nós vamos querer, mais tarde, deduzir uma fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, de n lados. Então, o número de triângulos, para deduzir essa fórmula, eu vou tentar colocá-lo em termos do número de lados do polígono. Então, se esse polígono tem 4, o 2 eu posso escrever como 4, que é o número de lados, eu vou colocar de preto, para a gente destacar, que é o número de lados do quadrilátero. Só que, para eu ter 2, eu tenho que fazer 4 menos 2. 4 menos 2 vai me dar exatamente 2. Então, assim eu consigo escrever o número de triângulos em função do lado do polígono. Dessa forma, eu vou reescrever esse 2 como 4 menos 2. Então, esse 2 é o 4 menos 2 referente ao lado do polígono em questão. Então, eu tenho que 4 menos 2 vezes 180 me dá a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Bom, continuando, nós vamos ver agora o pentágono. Então, o pentágono tem 5 lados. O pentágono possui 5 lados e eu preciso saber o número de triângulos que eu posso formar a partir do pentágono. Então, eu vou pegar um dos vértices, vou pegar esse vértice e traçar todas as diagonais deste único vértice. Então, eu consigo formar 1, 2, 3 triângulos. Então, o número de triângulos formados é 3. Bom, sendo assim, eu tenho 180 mais 180 mais 180, 3 vezes 180. Então, 3 vezes 180 me dá a soma dos ângulos internos de um pentágono.
3 vezes 180, 540 graus. Da mesma forma que eu escrevi o número de triângulos formados no quadrilátero, eu vou fazer isso para o pentágono para conseguirmos deduzir uma fórmula geral para o cálculo da soma dos ângulos internos de um polígono de n lados. Então, nós temos que 3, em termos do lado do polígono, que é 5, 3 é igual a 5, menos quanto? Menos 3. Menos 2, perdão. Então, 5 menos 2 é igual a 3. Então, repare que até agora nós pegamos o lado do polígono e subtraímos de 2 unidades para substituir na fórmula do cálculo da soma dos ângulos internos dos polígonos. Então, nós temos que o 3 vezes 180 pode ser escrito como 5 menos 2 vezes 180 graus. Agora, vamos ao hexágono para ver se esse padrão se repete. Então, mesma coisa, eu vou pegar um vértice e traçar todas as diagonais para ver quantos triângulos eu consigo formar a partir desse polígono. Então, nós temos o hexágono, nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, o hexágono ele tem 6 lados e eu consigo formar a partir do hexágono 4 triângulos. Então, se eu tenho 4 triângulos, a soma dos ângulos internos do hexágono é 4 vezes 180 graus. Então, 4 vezes 180 graus é igual a 720 graus. Então, a soma de todos os ângulos internos do hexágono é igual a 720 graus. Porém, vamos tentar ver o padrão que estamos tentando observar no decorrer desse vídeo. Então, 4, que é o número de triângulos formados, eu quero colocar em termos do número de lados do hexágono. Então, 4 é igual a 6. 6 menos quanto para chegar no 4? 6 menos 2. Então, eu posso reescrever o 4 como 6 menos 2. Então, eu vou ter 6 menos 2 vezes 180 graus, a soma dos ângulos internos do hexágono. Assim, se eu tenho um polígono de lado N, quanto será a soma dos ângulos internos desse polígono? Então, se eu tenho polígono de N lados, né, o número de lados que eu vou formar desse polígono é N, se ele tem N lados. Bom, o número de triângulos que eu vou obter é o número de lados menos 2. No caso, o número de lados é o N menos 2. Vou escrever, posso escrever de vermelho para vocês observarem o fato que nós viemos notando a partir do quadrilátero, pentágono, hexágono, e, por sua vez, a soma será N menos 2 vezes 180 graus. Então, assim, nós deduzimos que a soma dos ângulos internos de um polígono de N lados, né, seja qual for o lado N, é N menos 2 vezes 180 graus. Então, vamos escrever isso.
Bom, então assim um polígono de n lados possui a soma dos ângulos internos igual a, vamos nos referir à soma como SI, soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2, n é o número de lados do polígono, n menos 2 entre parênteses, vezes 180 graus. Então está aí deduzida a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono de n lados. Então vamos ao terceiro assunto. Bom, pessoal, então o terceiro assunto é soma dos ângulos externos de um polígono. Então vamos primeiro ver o que acontece com as somas dos ângulos externos de um triângulo. Então tem aqui o M, o N e o P. Eu quero saber o que acontece com a soma, né, de M mais N mais P, que são os ângulos externos de um polígono. Primeira coisa a reparar é que A mais M, que é o interno com o externo, é 180, como vimos no início do vídeo. Se somarmos a B mais N, que é 180 também, e depois somarmos com C mais P, que também é 180, nós vamos ter o quê? A mais M, B mais N, mais C mais P. 180 mais 180 mais 180. Então nós vamos ter 3 vezes 180 graus. Bom, teremos 3 vezes 180 graus. Se nós arrumarmos essa soma, colocarmos ângulos internos separados de ângulos externos, nós temos que A é ângulo interno, mais B é ângulo interno, mais C juntos. Isso aqui é a soma dos ângulos internos, separados do MNP, mais M, mais N, mais P. Nós temos que isso aqui é a soma dos ângulos externos. Isso é igual a 3 vezes 180 graus. Bom, porém, nós temos, né, que A mais B mais C, que é a soma dos ângulos internos, é 180 graus, né? Nós temos o A mais B mais C, 180 graus. E M mais P eu vou escrever como a soma dos ângulos externos. Isso é igual a 3 vezes 180 graus. Bom, se eu passar o 180 para o outro lado, eu vou ter o quê? A soma dos ângulos externos separado igual a 3 vezes 180 graus menos 180 graus. Só que 3 vezes 180 graus é 540 graus. Menos 180 graus, eu vou ter que a soma dos ângulos externos é 540 menos 180, 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos de um triângulo é 360 graus. Bom, será que o mesmo acontece com um quadrilátero? Vamos descobrir. Bom, assim como no triângulo, nós temos ângulo interno e ângulo externo somados igual a 180 graus. Então eu vou juntar o A mais M com o B mais N, com o C mais P, com o D mais Q. Então eu tenho A mais M, mais B mais N, mais C mais P, mais D mais Q. Então eu tenho 180, mais 180, mais 180, mais 180. Eu tenho 4 vezes o 180 graus. Então eu tenho 4 vezes o 180 graus.
vou separar assim como, no caso do triângulo, os ângulos internos, dois ângulos externos na soma. Então, nós temos A mais B mais C mais D, que é a soma dos ângulos internos, mais o M mais N mais P mais Q, que é a soma dos ângulos externos. Isso é igual a 4 vezes 180 graus. Bom, só que nós vimos anteriormente que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. E no lugar do M mais N mais P mais Q, eu vou escrever a soma dos ângulos externos, que é o que representa, igual a 4 vezes 180 graus. Então, vou passar o 360 graus para o lado direito, isolar a soma dos ângulos externos. Então, eu tenho 4 vezes 180 graus menos 360 graus. 4 vezes 180 graus, 720 graus. Menos 360 graus. 720 menos 360 é igual a 360 graus. Repare que a soma dos ângulos externos de um quadrilátero é igual à soma dos ângulos externos de um triângulo, que é igual a 360 graus. Assim, para um polígono de n lados, teremos. Bom, o que acontece com o quadrilátero e o triângulo? Eu sempre podia separar a soma dos ângulos internos dos externos. Então, eu tinha a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos igual ao número de lados do polígono. No caso do triângulo era 3 vezes 180. Aqui eu tenho 4 vezes 180, que é o quadrilátero. Para o polígono eu tenho n vezes, que é o número de lados, 180 graus. Bom, a soma dos ângulos internos eu vou passar para o outro lado negativo. Então eu vou ter a soma dos ângulos externos igual a n vezes 180 graus menos a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados. Só que a soma dos ângulos internos a gente já descobriu de um polígono, que é o mesmo que menos n menos 2 vezes 180 graus. Bom, n vezes 180 é 180n. A ordem aqui em que eu faço esse produto não vai alterar o resultado final. Então, eu tenho isso menos 180 vezes n menos 2. Agora eu vou fazer a distributiva. Eu vou multiplicar o menos 180 pelas duas parcelas dentro do parênteses. Então, eu vou ter que a soma dos ângulos externos é 180n. Menos 180 vezes n menos 180n. Menos 180 vezes menos 2, menos com menos mais. 180 vezes 2, 360 graus. Opa! 180n menos 180n, mesmo termo, só que com sinais diferentes. Posso cortar. Logo, a soma dos ângulos externos de um polígono de n lados, ou seja, lado qualquer, é igual sempre a 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono de n lados sempre será 360 graus. Assim, vamos ao quarto assunto.
Então, discutido sobre a soma dos ângulos internos de um polígono e a soma dos ângulos externos de um polígono, nós podemos verificar o que acontece com os ângulos de um polígono regular. O que é um polígono regular? Polígono regular é aquele polígono que possui todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais e todos os ângulos externos iguais. Então, logo, como eu sei, quanto é um ângulo interno de um polígono regular, dado que eu já sei, a soma dos ângulos internos desse polígono. Então, se eu sei a soma, o ângulo é dado pela AI, que é o ângulo interno, é igual a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados, que esse polígono tem. Então, eu vou descobrir, assim, quanto vale um ângulo interno de um polígono regular. Ou seja, o polígono que tem todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais e todos os ângulos externos iguais. Bom, como eu sei quanto vale um ângulo externo de um polígono regular? O ângulo externo, que é o AE, o ângulo externo, é igual a soma dos ângulos externos, que eu já sei que é 360 graus, dividido também por N. Então, eu consigo descobrir quanto é um ângulo interno através da soma dos ângulos internos, e divido pelo número de lados. E o ângulo externo de um polígono regular, eu descubro pegando 360, que é a soma dos ângulos externos, e dividindo por N, que é o número de lados de um polígono de lado N. Assim, vamos ver alguns exemplos. Então, nós sabemos, dado isso, encontrar as medidas dos ângulos interno e externo de um hexágono regular. Hexágono regular tem 6 lados, então nós sabemos que o N é igual a 6, tem 6 lados. Se ele é regular, os 6 lados são iguais, os 6 ângulos internos são iguais e os 6 ângulos externos também. Então, nós temos, dado isso, que podemos descobrir a soma dos ângulos internos de um hexágono regular. A soma dos ângulos internos é dada por N menos 2 vezes 180. Só que o N é igual a 6, então nós temos 6 menos 2 vezes 180. Bom, 6 menos 2 é 4, 4 vezes 180, 720 graus. É a soma dos ângulos internos de um hexágono regular. Assim, nós temos que o ângulo interno é 720 dividido por 6. 720 graus divididos por 6 são iguais a 1, 2, 0. 120 graus. Então, 120 graus é um ângulo interno do hexágono regular. Então, o ângulo externo, ele é 360 graus divididos por 6. Então, o ângulo externo vai ser 360 graus dividido por 6 é igual a 60 graus. Então, está aí a medida do ângulo interno e a medida do ângulo externo do hexágono regular. 120 graus e 60 graus, respectivamente. Então, vamos ao exemplo número 2. Bom, então qual é o polígono regular cuja medida do ângulo interno é 144 graus? Então a gente sabe que, para descobrir o ângulo interno de um polígono regular, nós temos AI igual a SI, que é a soma dos ângulos internos, dividido por N, que é o número de lados. Então nós temos que descobrir quanto é o N. O AI, que é o ângulo interno, ele me dá
que é 144 graus. O SI, nós sabemos que a soma é n menos 2 vezes 180, para qualquer polígono. Isso sobre o n. Então, o n, que está dividindo nessa segunda parte aqui, na parte direita da igualdade, o n está dividindo, eu vou passar para o lado esquerdo, multiplicando. Então, eu tenho 144n igual a n menos 2 vezes 180 graus. Bom, n menos 2 vezes 180 graus, eu vou fazer a propriedade distributiva. Então, eu tenho 144n, 180 vezes n, 180n, menos 2 vezes 180, menos 360 graus. Bom, o 180n eu vou passar para o outro lado, com sinal contrário, de mais para menos. Então, 144n menos 180n é igual a menos 360 graus. Então, 144n menos 180n menos 36n igual a menos 360. Então, menos 36 graus eu vou passar para o outro lado, dividindo, porque ele está multiplicando o n. Então, eu vou passar dividindo, n é igual a menos 360 dividido por menos 36. Então, menos com menos na divisão, mais 360 dividido por 36, 10. Então, o polígono regular tem 10 lados. O polígono que tem 10 lados é o decágono. Então, o polígono regular cuja medida do ângulo interno é 144 graus é o decágono, né? O polígono que tem 10 lados. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós discutimos 4 assuntos referentes a polígonos. Essa segunda parte de polígonos abordada nessa série de vídeos da matemática do 8º ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, gostado do vídeo, e eu espero por vocês no próximo vídeo, onde nós faremos exercícios a respeito dessa segunda parte de polígonos. Então, um forte abraço, fui!